Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos esperar um pouquinho, o pessoal chegando na live. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre tecnologia da costura. Então assim que o pessoal for chegando, coloquem aí no chat de onde vocês estão falando, né, de que cidade que é, o estado. Meu áudio tá ok? Se tiver ok, vão me avisando também no chat. Para quem não me conhece, eu sou a professora Jéssica Zezak, eu sou coordenadora do curso de vocês, também professora, eu sou arquiteta e urbanista, sou coordenadora de alguns cursos do EAD da Unifatece, então coordeno o curso de arquitetura e urbanismo, do presencial e também do EAD pela Unifatece, o curso de design de interiores e também o curso de design de moda, que é o que eu falo com vocês aqui hoje. Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar e vou me apresentar, né? Vou falar um pouquinho sobre bem breve, assim, na minha participação aqui, na minha contribuição, o que eu tenho estudado, né? Aqui é um geral, um apanhadinho. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, então eu tô falando aqui com vocês, estou abrindo aqui o Moodle de vocês para falar um pouquinho sobre, especificamente, da apostila de vocês, né? Então, estou fazendo essa live agora com vocês e estou aqui pesquisando a apostila de vocês para ver se eu vou falar todo o conteúdo a respeito do material de vocês, certo? Tá? Então, estou abrindo aqui. Meu nome não é só Jéssica Zezak, meu nome é Jéssica Zezak Rodrigues Barbirato, mas gosto de colocar só Jéssica Zezak. Sou apaixonada por moda, ainda, né, assim, não tenho minha habilitação na parte da moda, mas eu sou apaixonada por moda. Acho que todo arquiteto ele gosta, né, de moda, de tendências, então é uma área que me encanta muito. Nasci em 1979, então tenho 34 aninhos. Já falei que eu sou arquiteta urbanista, sou do signo de Leão, né, sou uma leonina. Não sou nata, assim, porque tem algumas coisas de leão que eu não me adaptam muito, né? Sou mamãe de primeira viagem, tenho um menininho de quase 2 anos. Amo animais, especificamente cachorros. Tenho uma filha peluda, Zahra, em homenagem à arquiteta Zaha Hadid. Gosto de filmes românticos, sou ligada no 220, às vezes também me desligo. E eu acho que era isso. Na parte da minha formação, fiz minha primeira graduação em 2012, como eu falei, em arquitetura e urbanismo,
aqui no Paraná. Hoje eu falo de Paranavaí, Paraná, na nossa sede da BR. Fiz minha primeira especialização em 2016 em desenvolvimento sustentável. Depois, em 2019, né, fiz em psicopedagogia institucional, voltada para essa área da educação, né, da formação psicopedagogia. Ainda não fiz pedagogia, também é uma outra área que eu gostaria de estar fazendo, né, para conhecer um pouco mais vocês, a parte do ensino. E hoje estou cursando meu mestrado em tecnologias emergentes da educação. Então, direcionei toda a minha parte do estudo para a parte da educação, né, que é uma área muito importante que nunca imaginei que estaria na graduação. Eu achava que eu ia ter meu escritório e isso ia me realizar. Mas entrei por acaso na área da educação em cursos técnicos, né, design de interiores e design de edificações, e fui me apaixonando pela docência e hoje estou cursando meu mestrado na parte da educação em tecnologias emergentes. Mas para falar da disciplina de tecnologia da costura, né, que então o pessoal colocando aí no chat de onde vocês estão falando, então, o que nós vamos falar de tecnologia da costura? Qual que é a importância? A tecnologia, ela tá em tudo, né, gente? Igual hoje nós estamos falando, quem imaginava que há 20 anos atrás, por exemplo, estaríamos aqui, eu em uma sala, numa cabine, né, e vocês aí na casa de vocês, falando sobre tecnologia ou cursando um curso de moda EAD, né? Então a tecnologia, ela vem, tudo que ela está atuando, ela revoluciona, né? Não só a parte da indústria têxtil, como está ali no texto, mas tudo que está revolucionando. Então hoje nós estamos vivenciando a revolução 4.0, falando da educação, falando da tecnologia, perdão. Então a tecnologia, ela revoluciona tudo, né? Principalmente a questão da indústria têxtil, os avanços que impulsionaram essa produtividade, a qualidade, a criatividade na confecção da roupa, né? E hoje, como eu falei para vocês, comecei falando da qualidade do ensino que a gente tem, essa comunicação, né? Vocês estão aí, o pessoal tá aí no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Pessoal lá no Pernambuco, então assim, são uma diversidade. Hoje eu falo de Paraná e essa distância que nós estamos, né? Então a tecnologia permitiu nossa aproximação, tudo que nós temos hoje, principalmente questão da saúde, os avanços, vacinas, enfim, a tecnologia, ela vai revolucionar, ela revolucionou e ainda vai revolucionar muito mais a indústria têxtil, né? Trazendo novos tecidos, novos tipos de produtividade, novas formas de confecção, novos tecidos que vão permitir qualidade, que vão te permitir criatividade para você trabalhar, você impulsionar, né? Então a imagem ali acima tem como era feito, né? Ainda é, né? Muitas costureiras, muitos artesãos ainda fazem na questão da modelagem ali, à mão livre, mas antigamente a tecnologia, ela veio para permitir essas possibilidades, né? Então é muito importante a gente pensar nesse sentido. Então tudo que a tecnologia vai revolucionar. Então nessa nossa disciplina nós vamos falar um pouquinho mais dessas aplicações, desses equipamentos, né, desses avanços, tanto na indústria têxtil como um todo, mas nas produções das peças do vestuário, otimizando esses processos, aumentando o foco principal, que é a eficiência e a qualidade, né? Então ali, dentro da disciplina de vocês, vou ver o pessoal falando alguma coisa, dúvida no chat, aí pode ir colocando, né? Na unidade de vocês, vocês têm aqui a questão, deixa eu pegar aqui, então dentro da disciplina vocês foram divididos, indústria vestuário e o profissional da costura, ferramentas de trabalho, tecidos, linhas e agulhas, costurando, qual que é a forma de planejamento e preparação e as inovações da indústria. Então, tudo que vocês fazem existe, né? Tudo que nós fazemos, existe um planejamento para que seja mais assertivo, mais eficiente, né? Então, nós precisamos fazer um planejamento. Dentro dessa disciplina de tecnologia da costura, vocês vão conhecer algumas técnicas, né? Como eu comentei, alguns equipamentos que vão estar preparados, vão estar adaptados para otimizar esses processos e aumentar como consequência a eficiência, tá bom? Então, o que permite a gente, quais foram os principais e quais são os principais avanços tecnológicos? Nós temos, primeiramente, as máquinas de costura. Elas avançaram
como que foram esse avanço, né? Agulhas automáticas, um sistema de corte, uma costura mais integrado, né? Máquina com sensores que permite evitar acidentes de trabalho, permite ter a qualidade dos pontos muito melhores, né? Então isso revolucionou a indústria. Tecidos mais inteligentes, tecidos com propriedades especiais, né? Alguns com resistência à mancha, outros com controle de temperatura, com propriedades antibacterianas, tecidos que são sustentáveis, tecidos que vão te permitir você não perder a cor do tecido, né? Que é muito importante, com maior durabilidade, qualidade, enfim, são benefícios que vão permitir com o avanço, né? Permitiu com que acontecesse esse avanço na tecnologia, né, dentro da costura. Automação e robótica, né, robôs que vão preparar, vão costurar, vão cortar, né, que vão ser mais automatizados, com controle de qualidade, melhoria dessa eficiência, né, então muitos serviços que eram feitos apenas manuais, hoje robôs ou tecnologia, o sistema de alimentação desse tecido, esses avanços mais automatizados pensaram a otimização, a eficiência dessa produção, né? Ou como consequência a qualidade, tá? Então a gente tem dentro do setor da confecção tem alguns processos, né, que foram otimizados através dessa automação e dessa questão da robótica, né? Então essa disponibilidade, essa eficiência é muito mais vantajoso, tá? Com isso também a tecnologia trouxe essa qualificação profissional, então exige, né, mais desses profissionais, mas o mercado está preparando cada vez mais, né, então também é uma qualificação, uma preparação desses profissionais que vão estar de frente, né, com essas máquinas, então existe um processo de produção, foi atualizado esse processo de produção, então há uma qualificação dessa mão de obra também, né, para estar preparado, para estarem aptos a usar todo esse avanço que a tecnologia está permitindo. Outra questão também é a personalização. Então a tecnologia ela permite criar roupas personalizadas, né, atendendo a demanda desses clientes e oferecendo um ajuste perfeito. Então a gente tem um padrão de corpo humano, mas também esse padrão não segue um padrão, né, se é assim que eu posso dizer. Então a gente tem vários tamanhos de P, por exemplo, vários tamanhos de M, nem sempre é tudo a mesma roupa. Eu sou, como eu falei ali no começo da live, eu sou mamãe de primeira viagem, e fui pesquisando, né, eu gosto de estar sempre me atenta às informações, né, hoje a internet permite isso também, é uma questão da tecnologia, e eu fui pesquisando como montar o enxoval. Eu sou bem daquela pessoa bem minimalista, sabe, então comprei o que era essencial, o que era necessário, e algumas coisas eu deixei para comprar assim que o meu menino viesse, pra gente poder não gastar à toa, né, porque dinheiro não tá fácil pra todo mundo, e gastar, ainda mais coisas assim no mercado de mães, né, de infantil, tem várias opções. Mas eu comprei, ganhei algumas roupinhas também, ganhei de primos, né, pra questão que eu sou mais na pegada da sustentabilidade, então algumas roupinhas eu ganhei já usadas, e eu fui vendo que na internet tinha mãe que falava, mas o P de uma marca não é o mesmo P de outra marca. Aí eu peguei as roupinhas, né, e fui, na hora que foi fazer a mala de maternidade, né, fazer a higienização dessas roupas, eu fui medindo. Tinha roupa RN, roupa P com tamanho de RN, né, ou a roupa G com tamanho de M, então não existia uma padronização. Aí eu fui juntando as roupinhas para ver quais que eram os tamanhos para deixar guardada, né, as que não iam usar tão cedo. Mas também existem roupas não só de criança, mas foi um exemplo que eu quis trazer para vocês. Existe P que não é o mesmo tamanho, né? Então é importante a gente, questão dessa personalização é bem legal, tá? Softwares de design e modelagem, né? Então tem tanto na arquitetura, no design de interiores, como na moda, existe um software que a gente fala que é o CAD, né? Mas o CAD é o termo CAD de Design Assisted Computation, né? Então, design assinado por computador, que é o CAD, né? Sistema CAD, que permite a gente trabalhar, criar modelagens de roupas, né? Facilitando ainda mais a comunicação entre o fabricante, né, e o próprio profissional designer da moda. Então você consegue criar, permitir a modelagem, o desenvolvimento desse produto, né,
dentro do software. Então, permite essa comunicação muito mais fácil. Como eu falei para vocês, a questão da tecnologia, não só a mão, né? Mas existem outras infinidades de softwares dentro da área da moda que vocês podem ter essa integração, essa comunicação entre quem desenha, quem modela, quem cria e para quem vai reproduzir, né, ou fabricar essa peça da área da moda. O sistema de modelagem, né, que já faz o link ali com os softwares especializados que vão auxiliar essa criação, né, de moldes, de peças, garantindo o caimento perfeito nas roupas. Então, eu gosto de modelar, né, de criar primeiro a mão livre, depois eu desenvolvo o projeto ou a peça em si, né, pelo software. Então, eu gosto sempre de esboçar a minha primeira ideia à mão livre. Tem gente que não, que gosta, né, que acaba modelando diretamente no software. Então, isso é uma questão mais pessoal, mas isso que te permite você criar através do software, ou criar um livro e depois reproduzir no software, faz com que a gente tenha a tecnologia que vai permitir ainda melhor o caimento nessas roupas. Lógico que a gente tem que provar, né, ver se o caimento está legal, mas o próprio software te permite avanços, né, e pensando na produtividade, na eficiência em si. A questão da simulação, então, ferramentas dentro desses softwares vão te permitir você visualizar como que vai ficar o tecido, como que o tecido vai se comportar no corpo, né, naquele determinado peça, vai auxiliar na escolha de material ou um tecido mais adequado. Aí eu quero um caimento, mas esse tecido ele não vai me permitir esse caimento. Então, é importante a gente saber escolher esses tecidos, saber escolher os materiais adequados, né, como que isso vai se encaixar ou como isso vai se comportar, né, por assim dizer. O corte automatizado, então nós temos máquinas de corte a laser e sistemas automatizados que vão aumentar ainda mais essa precisão, essa velocidade desse processo de corte, né? Então isso vai fazer com que seja otimizado cada vez mais o tempo, né, de você cortar. O corte a laser também então permite, faz com que aconteça menos erros, menos acidentes, por exemplo, né? Então essa precisão ainda é melhor. Lógico que também você cortar a laser, o caimento, né, a otimização desse processo fica muito melhor. As máquinas também de acabamento, então essas máquinas de alta costura, de bordas, vão permitir um acabamento mais especial. Você pode aplicar detalhes decorativos, então isso vai te permitir a otimização ainda mais desses tecidos, né? Então deixa eu ver aqui, que mais que é... Opa, acabei abrindo aqui errado. Dentro da apostila de vocês, né, voltando aqui para ver aqui a questão do que vocês vão ter abordando, então existem também algumas etapas de produção, né, então primeiro você vai criar, né, depois você vai modelar, né, seguindo a questão aqui falando dos softwares, né, então você cria, seja ele por esse software que vai permitir essa criação, ou você vai, né, desenvolver a mão livre, enfim, mas a gente está falando de tecnologia, então é importante a gente se atentar e estar atualizado, né, que isso vai te permitir mais eficiência, é claro. Então você vai criar através do software ou a mão livre, né, o que ficar mais fácil a comunicação para vocês. A modelagem, então também existe a questão dos softwares que vão auxiliar essa criação. A plotagem, né, então tirar do papel ou da tela do computador e ir para prototipagem, né, naquela criação, materializar a sua ideia. E a gradação, né, então você conseguir, além de trazer ali para a realidade. Depois a terceira etapa é o encaixe, né, então você vê se as peças, né, se estão se comunicando, né, a questão dessa materialização, o risco, o infesto, o corte, e aí sim, né, a costura. Então aí você vai trazer com os materiais adequados, é claro, naquela simulação que vocês fizeram, então trazer a parte de acabamento, a passadaria, controle de qualidade, aí a etiquetagem, a embalagem e a expedição, né, se você for produzir e exportar esse material. Então, na criação, como é a etapa de desenvolvimento dos produtos, né? Então, você vai ter algumas empresas que já trabalham, né, com desenhos técnicos, então é importante vocês otimizarem nesse sentido. A questão que eu falei para vocês
da questão da passadoria. Então a roupa, ela depois de pronta, ela vai trazer, né, para o consumidor essa ideia de segmento, né? Então a questão do encantamento, tá? Na apostila de vocês tem algumas técnicas de costura que é importante vocês se alientarem. Então nós temos o retrocesso, a costura reta e aberta, a costura reta e fechada, a costura francesa. Então na apostila de vocês a professora Natane passou toda a tabelinha, as informações, a questão de descrição, de execução de cada uma das peças de formas de costura, né? Então é importante vocês pensarem na questão aqui dos benefícios da tecnologia da costura. Então, quais que são os benefícios? Se eu trago maior produção, uma qualidade, uma inovação, o que eu vou ter, né, se eu trago a tecnologia em si? Então, quando a gente tem as questões de trazer a tecnologia, como eu falei no começo da live de vocês, a questão da evolução, né, que a tecnologia permite nos seus segmentos, nos seus setores, nós temos consequência a eficiência. Jéssica, como que eu trago eficiência na parte da moda, né? Então, quando você consegue otimizar esses processos que nós comentamos aqui, então a questão de qualificação profissional, a personalização, né, a questão de modelagem, o software, simulação de tecidos, né, o corte automatizado, as máquinas, acabamentos. Então eu trago mais eficiência. Então a eficiência, ela vai me permitir que eu tenha uma produção mais rápida, eu tenho menos tempo gasto nessas etapas de processo de fabricação, como consequência eu tenho maior eficiência. Então isso para o empresário, né, ou enfim, para você que vai ser autônomo, você vai trazer menos tempo gasto nesses processos anteriores. Isso vai te proporcionar mais tempo dedicado em outras coisas, então mais tempo na venda, mais tempo em buscar melhores tecidos, né, melhores outras tecnologias, em outros avanços. Então é importante vocês pensarem que no todo vão ter grandes benefícios e um deles é essa eficiência, tá? Como consequência também, se eu tenho todas essas tecnologias que vão estar avançadas, vão permitir uma produção mais rápida, né? Vão reduzir esse tempo, mais eficiência, vou ter melhor qualidade, tá? Então, quando eu automatizo esses processos, como consequência, eu vou trazer mais precisão, né? Porque desde que esteja preparado, né, atualizado, a automatização desses processos traz como consequência a precisão, porque o ser humano, ele é falho, né? Então, quando eu trago a tecnologia, quando eu trago esses avanços tecnológicos, esses equipamentos estão mais preparados e a precisão dentro deles, né, é muito maior e como consequência uma maior qualidade, né? O acabamento fica mais perfeito, acontecem menos erros. Não estou falando, Jéssica, você está querendo dizer que a máquina erra menos que o ser humano, desde que essa máquina está automatizada, está calibrada, né? Então, assim, o equipamento ele tem de ser mais preciso do que a própria mão humana, né? Então, é importante a gente pensar nesse sentido que a chance de erros é bem menor, a qualidade, o acabamento fica muito mais preciso. E como consequência, a gente tem inovação e criatividade. Então, eu posso, quando eu tenho mais eficiência, maior qualidade, eu tenho como consequência a inovação, porque a própria tecnologia permite a inovação, e mais criatividade, porque eu deixo de ter tempo de processo ali na fabricação e posso permitir ter tempo mais de criatividade. Então, novos recursos, novas criações, né, materiais inovadores, designs inovadores, né, materiais exclusivos, detalhes únicos de peça. Isso faz com que o teu produto, o teu ganho seja muito melhor, né, como consequência também a qualidade, claro, mas as peças acabam tornando peças únicas, peças exclusivas. Então isso permite uma maior agregação, né, de valor nesse material, tá? Então, quando a gente tem manutenção, então, maiores desafios, né, a gente tem que ter. Quando você tem essa tecnologia presente, claro que você vai precisar de um investimento muito maior, mas você vai ter desde que você tenha manutenção, treinamento, então você vai adotar essa tecnologia, você vai precisar investir nesses equipamentos e, como consequência, adequar, né, aquela qualificação profissional, porque não é qualquer um que sabe mexer nessas máquinas automatizadas, nesses processos. Então requer tudo que é novidade, tudo que é novo, requer investimento, principalmente quando a gente fala de tecnologia
requer adaptação do ser humano, requer um treinamento adequado para esses profissionais que vão estar de frente ali trabalhando, seja no maquinário, seja no processo de produção, no processo de criação. Então é muito importante que vocês detenham conhecimento, né, a vocês, eu digo no todo, né, então quando você vai adotar o empresário ou a pessoa, né, ou a pessoa, o profissional autônomo ou profissional design vai que vai adotar essa tecnologia, é importante que seja feito um planejamento adequado, tanto de recursos, né, como de preparação da sua equipe. Você ganha com maior competitividade no mercado, então a tecnologia da costura ela vai oferecer oportunidades para as empresas se destacar, como consequência os funcionários. Aí outro ponto, né, que é importante a gente pensar, essa questão da atualização, né, acompanhar as demandas do mercado, porque não adianta você investir e você tá propondo um produto ou um tecido ou uma peça, por exemplo, que não atende a demanda do mercado. Então é importante você pesquisar o seu público-alvo, né? Ah, não, eu vou escolher nicho, eu vou trabalhar só com crianças, né? Roupas de criança, não, eu vou trabalhar só com roupas plus pessoal plus size, não, eu vou trabalhar só com roupas masculinas. Então você definir o seu nicho, o seu público-alvo, e você vai fazer esse acompanhamento dessas demandas do mercado, é muito importante. Porque você traz essas oportunidades, esse treinamento, né, esse específico para a tecnologia, né, que vai oferecer e também essa questão de atualização, que é algo constante, né, porque o mercado, ele muda muito. Lógico que a gente tem algumas peças, por exemplo, calça jeans, ó, de que o mundo é mundo, ela tem demanda de mercado, as pessoas gostam, né, então, não, vou fazer tecidos de pet, tá, até que tempo? Então você vai definir isso, você acompanhar as demandas do mercado, né? Não só questão de tendências, tá, gente? As demandas do mercado, então é importante você pesquisar as questões da regionalidade, né? Então, às vezes, um tipo de demanda do mercado é só para algumas regiões, ou só para alguns estados, só para alguns países. Então, é importante você pesquisar, estar a fundo e sempre estar atualizado. E questão item 3, não menos importante, é a sustentabilidade. Como eu falei para vocês, eu gosto muito dessa questão da sustentabilidade. Então, quando você investir, é importante você investir, estar atento a questões das tecnologias sustentáveis, né? Então, você consegue reduzir esse impacto ambiental na indústria, a indústria da construção civil, a indústria da moda. Como vocês tiveram uma live com o professor Jônior e a professora Regi, eles falaram bastante que o tecido, né, a indústria da moda, ela produz muito lixo, muitos resíduos. A gente tem aqui algumas questões que nem a Shine, né, o Shein, para quem conhece, Shopee, por exemplo. Então, assim, faz com que o consumidor queira cada vez mais comprar e comprar e comprar. Então, essa acessibilidade, né, tá muito mais fácil de você comprar novas peças, o valor, né, acaba tendo um pouquinho mais reduzido. Então, essa indústria da moda, ela tem que estar atenta ao impacto que a gente gera no meio ambiente. Nós estamos vivendo, assim, ondas de calor muito grande, ondas de chuva, de alagamento, porque o planeta está pedindo socorro, tá? E, como eu falei, a questão da sustentabilidade é uma coisa muito importante nós pensarmos como seres humanos, o que a gente quer para gerações futuras. Eu penso muito o que eu quero para o meu filho, né, ou o mundo que ele vai ter quando ele tiver a minha idade. Então, nós que estamos, né, vocês principalmente, eu estou na área da construção civil e também na moda, né, porque eu sou coordenadora. Mas vocês que vão ser futuros designers de moda, é importante vocês pensarem em soluções, propor alternativas, né, investir nessas tecnologias sustentáveis, que faz com que, né, a gente pensa em questões que vão aproveitar esses produtos eco-friendly, esses produtos que vão estar visando a sustentabilidade, né, essa redução desses impactos ambientais, alternativas sustentáveis, né, ou tecidos diferentes. Então, adotar essa tecnologia que vai te permitir você buscar essas novas propostas, essas novas tecnologias que vão auxiliar na questão do meio ambiente, né? Deixa eu voltar aqui para a apostila de vocês, se tem mais algum ponto importante que a professora Natane aborda. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém falando alguma coisa. Aproveitar ali. Tá. Opa,
depois eu abro e fecho esses slides aqui. Então, outro ponto importante dentro da apostila de vocês, que a professora Natânia, ela fala das grandes oportunidades das confecções, né? Então, nosso país é um segmento da indústria que tem maior empregos na indústria da transformação. Ele perde apenas para o setor alimentício, então é importante a gente pensar nesse sentido que a cadeia têxtil no Brasil ele é muito importante, ela complementa a cadeia têxtil do Ocidente, né? Então nós temos a produção de fibras, plantação de algodão, né? Os desfiles de moda, que a gente tem vários desfiles, São Paulo, Fashion Week, por exemplo, então essas tecelagens, então são roupas que a gente, depois da pandemia, a gente tem roupas confine, né, voltada para o conforto, né, quando a gente trabalhou muito tempo na pandemia, então com os remotos, online, né, a gente pensou em soluções, é ótimo, né, pensar em soluções que vai atender a necessidade, então por isso que eu falei para vocês, pesquisar o público-alvo, então qual que era o público-alvo da hora? Então, pessoas que estavam trabalhando em casa, que queriam ficar confortáveis, né? Mas que queriam ter a aparência de que estavam de forma executiva ou que estariam, né, com roupa no trabalho. Então, o termo confine abrangeu bastante o mercado, roupas confortáveis, mas que tem uma boa, não seria o termo aparência, né? Mas que estavam com uma aparência mais formal, tá? Então é importante a gente pensar desses pontos, né, que são bem importantes, a gente se atentar nesses quesitos, como eu falei, do público-alvo, tá? Então a estrutura da cadeia produtiva, a professora Nathalie fala bastante, então sobre essas oportunidades que as confecções oferecem, mesmo em produção em larga escala ou pequena escala, nas pequenas facções. Então é importante o empresário que ele quer buscar sucesso ou ter sucesso no mundo da moda, então ele precisa capacitar, como eu falei para vocês, capacitar constantemente, buscar atualizações, aprender novas técnicas, né, informar-se cada vez mais sobre os tecidos, sobre as máquinas, sobre as tendências de mercado, agir com o espírito empreendedor, que é muito importante, tudo que nós formos fazer, a gente ter esse espírito empreendedor, fortalecer essas redes de conhecimento, ter esses networks, que é muito importante, essas redes de contato, né? Estar com pessoas que possam estar atualizados constantemente, e é muito importante, tá? Sobre as ferramentas de trabalho, né? Então é importante que vocês saberem que vocês vão trabalhar com tecidos, né? Então quando você vai entrar numa confecção é importante você estar atento ao espaço que vai estar lá. Então qualquer espaço que você vai trabalhar é importante a organização, a setorização. Então a matéria-prima ela tem que estar organizada, é importante vocês terem uma noção dos materiais, dos instrumentos que vocês vão estar trabalhando. Então tecidos é um deles, né? Então eles são classificados em categorias, então a professora fala do tecido plano e o tecido a malha, então vocês vão ter essas categorias. Tem na nossa live de revisão, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a estrutura do tecido plano, a estrutura do tecido de malha, então é importante a questão de vocês estar conhecendo um pouquinho questão de trama, urdume, né, orelha, então tem todo o trabalho assim, você definir a diferença dos fios de trama, de urdume e de orelha, então fazer a parte dessa composição desse tecido plano, que vai ser na nossa live de revisão. Que mais? A estrutura da malha também, vocês vão ver, né? Eu vou trazer alguns slides, algumas imagens que vão facilitar, então, a questão do caimento, que vão influenciar bastante, tecidos de fibras naturais, tecidos de fibras artificiais, tecidos sintéticos, que mais? Então, o que eu queria falar para vocês, as questões das máquinas de costura, né? Então, as máquinas de costura, elas foram criadas, questão da tecnologia, falando um pouquinho mais. Assim como costuravam-se na mão, né? A gente tem a evolução dessa tecnologia. Então, os profissionais permitiram que a criação dessas máquinas de costuras facilitassem tarefas, né? Então, uma forma de ambiente de trabalho envolvia essa confecção, né, desse produto do vestuário. Então tem as diversas etapas de produção que eu falei pra vocês, tipo de acabamento, conforme o modelo e o tecido, tá? Então a gente tem as máquinas de costura reta, as máquinas de desempenho da costura também, então, né, as movidas à eletricidade. Eu venho de família de costureiras, então minha avó era costureira.
Minha mãe, às vezes, ela faz alguma coisa ou outra também, ajudou muito, auxiliou muito minha avó na parte da produção, né? Minha avó fazia vestido de noiva aqui na cidade, eu moro, como eu falei, eu moro no interior, então eu lembro da máquina do pedalzinho, né? Que minha avó tinha, e depois minha mãe também teve as máquinas movidas à eletricidade, né? E hoje tem uma infinidade de marcas, de modelos, né? Então, conforme que você vai trabalhar o tipo de alimentação, né? Conforme a base, o ponto. Então, são alguns tipos de máquina. Na apostila, a professora Nathalie fala da máquina reta, fala da máquina overlock, da máquina galoneira e acho que é só, uma das três, tá? Então, são os 3 tipos de máquina que ela fala e depois ela acaba abordando os tipos de tecido que essas máquinas correspondem a cada um. Os pontos e agulhas e linhas, né? Eu gosto também, adoro estar um pouquinho mexendo, né? Agora hoje com o bebê fica um pouquinho mais complicado de estar fazendo algum trabalho manual, mas eu sempre gostei de estar um pouquinho, né, confeccionando. Eu adorava confeccionar roupas para as minhas Barbies quando era criança, né? Então era bem gostoso a questão de você estar planificando, né, os tipos de ponto, né? A avó também gostava da gente ensinar bastante, né? Aí na apostila a professora passa, né, uma classe de tipos de ponto de costura, que é o que nós vamos trabalhar um pouquinho mais na revisão de vocês. A ideia hoje é trazer um conhecimento mais diferente do que a tecnologia da costura, o que nós vamos trabalhar essa abordagem dentro da tecnologia, o que esses avanços trouxeram na indústria da moda. É que é importante a gente pensar nesse sentido. Na apostila também ela fala da nomenclatura das partes da agulha, as costuras em tecido mais delicado, numeração das agulhas, as linhas, né? Então cada linha na máquina, conforme cada máquina, a linha na máquina reta, né? Qual que é o tipo de fibra e tecido que precisa trabalhar dentro dos fios, né? Os fios naturais, químicos, sintéticos. Então, conforme a sua composição, há uma tabela com os tipos de linha e agulha, né? Para cada tipo de tecido. É importante daí vocês terem esse conhecimento a respeito da costura industrial, os usos de linhas e fios, né? Então, conforme cada tipo de máquina de costura para você serve, né, para que é trabalhada, lançado ali na agulha. Os instrumentos e acessórios básicos, então, quando você vai realizar uma costura de uma peça, ela não vai acontecer só apenas com a máquina de costura. Então, é importante que você proporcione o funcionamento dessa máquina de costura conforme o acabamento que você quer trabalhar. Né? Então, a realização dessa costura vai depender dos acessórios que vão ser trabalhados, né? Que vão ser alimentados no tecido dessa máquina. Então, a espécie de calcadores dentro da máquina, que é importante vocês aprenderem também. A chapa da agulha, né? Então, todas essas questões. A professora passou para vocês um artigo que eu acho bem interessante vocês estarem lendo, né, que auxilia também a apresentação dos desenhos do vestuário, de forma que você vai conhecer um pouquinho mais do maquinário, né, no setor de confecção e alguns acabamentos, detalhes dos produtos, tá? É um artigo da Catani, que fala sobre acabamentos utilizados em produtos de balharia circular, um estudo para a elaboração de desenhos técnicos do vestuário. Ele está no primeiro congresso de iniciação científica em design e moda de 2014, mas é um artigo bem legal. Vocês têm um livro na biblioteca virtual que fala para vocês sobre o livro de costura industrial, alguns métodos e processos de modelagem, de produção de vestuário, que é muito importante. É um livro que vocês conseguem acessar na plataforma virtual de vocês. Tem um filme, Tipos de Máquina de Costura, Seus Pontos e Funções, que é de 2016. Ela compartilhou também o link desse vídeo. Ele mostra as principais máquinas de costura, os pontos, as funções, aborda a máquina overlock, a galoneira, a máquina reta industrial e a máquina caseira. Então é bem legal vocês conhecerem, então vai estar auxiliando vocês conhecendo um pouquinho mais sobre a costura, preparação, planejamento, que é uma forma bem bacana de vocês estarem trabalhando.
Algumas técnicas de costura também a professora aborda as técnicas existentes, né, para que você possa ter esse conhecimento um pouquinho mais das formas de representação, né, as costuras curvas, as costuras em tecidos transparentes, em renda, né, que é bem legal, bem trabalhar. A questão dos acabamentos, que é uma coisa bem importante, né, quando eu falei para vocês da indústria desses sites, Shein, Shopee, AliExpress, né, então o que peca muitas vezes é o acabamento, então vocês, conforme a peça do vestuário, conforme os efeitos, né, dos acabamentos, é bem interessante vocês, que é uma forma de finalização mesmo da costura da própria peça do vestuário, então deixar com uma estética mais agradável, então é importante a gente pensar que qualquer peça, né, acabamento de costura, qualquer peça, dependendo do tecido, ele tem um resultado final desejado, tá? Então, conforme você vai trabalhar esse tipo de tecido, qual que é o peso, qual que é o tipo de tecido, como que esse uso dessa peça vestuária vai ter alguns cuidados na lavagem, por exemplo, na secagem. Então, é importante a gente pensar nesses pontos, nessas questões para ser trabalhadas, né? Então, a professora coloca também uma tabelinha ali dos tipos de caimento, o acabamento de cada peça, né? Então, como que os tipos de limpeza, né? Se é limpeza externa, se é limpeza embutida. Então, vai sendo trabalhado ali. O tipo de forro, por exemplo, que é outro detalhe, né? Às vezes você acaba comprando uma peça que tem uma certa transparência e não tem forro nenhum. Então, é importante vocês também terem esse conhecimento. E, por fim, o desenvolvimento desse protótipo, né? O desenvolvimento do protótipo é uma parte tanto da área do design de interiores, da design de moda, né? Da arquitetura também. A gente desenvolver, nós criarmos, idealizarmos sobre a peça, todos os processos, as confecções e fazer a prototipagem, né? Então, conforme o tipo de tecido que você vai utilizar, você não consegue obter da mesma forma que um tecido ou o estilo desejado. Então, você tendo esse conhecimento, né, dessa modelagem, desses tecidos, as peças e os processos faz com que você consiga fazer a prototipagem, tá? Na próxima live nossa também tem um vídeo bem legal, como costurar zip invisível. A professora fala como, né, tem vários vídeos de indicação da apostila de vocês. O objetivo dessa nossa live é conceituar, contextualizar a tecnologia, né, quais que são as condições, a importância que a própria tecnologia traz, né? Então, ela vai continuar, é claro, evoluindo, impulsionando, né, inovando, buscando essa transformação na forma como que as peças são criadas, são projetadas, são produzidas, são destinadas. Então, é muito importante a gente pensar nesse sentido. Eu trago para vocês algumas referências, então, que eu montei esses slides para vocês. Eu vou disponibilizar no final da live sobre até a questão das considerações sobre o futuro, esse impacto na área da moda que eu comentei com vocês, algumas técnicas básicas, enfim. Eu gostaria de que vocês preenchessem daí o Forms, tá? Não esqueça de preencher o Forms com a frequência e as informações. Mas era mais para um título de trabalhar um assunto diferente do que vocês viram na apostila, um conteúdo extra, né, no que foi abordado pela professora Natane. Uma forma de vocês trabalharem, conhecer um pouquinho mais sobre as ferramentas, sobre a tecnologia, né, o que a gente pode abordar ali. Então eu deixo para vocês, se tiverem alguma dúvida, vão colocando ali nos comentários. O professor Giovanni está mediando aqui a live, a gente vai responder. E eu estou à disposição para vocês na próxima live, que é a nossa live de revisão. Gostaria que vocês tirassem, né? Nós vamos tirar dúvidas sobre a APA, as atividades, algumas questões. E eu estou aqui para disposição para qualquer dúvida, alguma coisa. Vocês têm meu contato, eu vou colocar ali no chat. E agradeço a atenção de vocês. Espero nos vermos e até mais.